Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Desta feita estamos tratando sobre o curso de capacitação e formação de obreiros. É um curso muito importante para você, sua igreja, você que é pastor, você que é líder, você que administra uma congregação, você que pensa e tem o desejo de formar obreiros, de capacitar os obreiros que estão aí na casa do Senhor, te ajudando, te auxiliando nesse chamado episcopal. Querido, eu quero deixar aqui de antemão, antes de entrarmos no nosso conteúdo, eu quero fazer aqui deixar um aviso e fazer um pedido que em todos os vídeos aqui do nosso canal nós temos feito isso, tá? Para poder abençoar você, tá ok? Então, qual é o nosso aviso? O aviso é esse: que o link com o esboço em PDF dessa exposição bíblica está na descrição deste vídeo. Tem um link lá do grupo onde você pode acessar e pedir, solicitar, né, esse PDF, tá ok? Ou até mesmo o slide aqui, que a gente distribui gratuitamente para aqueles que desejam aplicar na sua igreja, beleza? Então vamos para agora o pedido. Eu fiz este aviso. O pedido é o seguinte: compartilhe, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, comente, interaja conosco nos comentários, beleza? Se você, por exemplo, sentir de Deus aí, Deus tocar em seu coração e você perceber que esta é uma obra séria, tá? Se você entender isso, por favor, se quiser ajudar aí financeiramente, tem o nosso Pix, o endereço do Pix aí, tá ok? Nosso e-mail é o endereço do Pix deste projeto aqui no YouTube. Então, feito o aviso e também o pedido, vamos para o nosso conteúdo. Iniciando com esta temática. Quem são os obreiros da igreja? Quem são os obreiros da igreja? São eles. Antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro. Os nossos slides, eles são autoexplicativos. O que isso significa? Significa que ele já está resumido e já é uma síntese do conteúdo. Então, não vai ter muito o que explicar. Ele já vai estar resumido ou já vai estar sintetizado para a compreensão rápida, exata e para potencializar a sua compreensão. Então, talvez não vou me ater a muitas explicações aqui, até porque ele é autoexplicativo, já está aí tudo que você precisa saber dentro do conteúdo que a gente traz. Então, abrange uma área muito grande dentro da igreja. Quem são os obreiros? Esta temática abrange uma área muito grande dentro da igreja. O obreiro é aquele que coopera no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia, segundo a enciclopédia bíblica. No entanto, consideramos todos aqueles que exercem funções dentro da casa de Deus. No nosso ambiente eclesiástico, nós consideramos todos aqueles que exercem funções dentro da casa de Deus é um obreiro. Seja ele porteiro, instrumentista, diácono, presbítero, líder de rede, ou até pastor, ou líder de departamento, líder de célula, assim como você queira chamar, ou que está abrangendo a denominação que você faz parte. Nós sabemos que em várias denominações existem chamamentos e existem nomenclaturas diferentes. Ministério ou profissão? Isso aqui é muito interessante, porque o médico pode ser médico mesmo sem vocação para a medicina, mas o obreiro sem vocação para o ministério é um desastre em todos os sentidos. Então, é um ministério ou uma profissão, tá? O que faz um obreiro ser um autêntico obreiro é, primeiramente, suas chamadas divinas recebidas. Então, já dá para notar que não é uma profissão. Beleza? Porque o médico, ele pode ser médico mesmo sem vocação para ser médico. O cara estudou medicina porque a família quis, os pais quiseram, a sua família também desejou que ele fosse, ele entendeu que seria bom para ele, né? Tem muita gente que fez uma faculdade mesmo sem querer fazer, mas para obedecer o pai, a mãe, a família e tal, aí ingressou em tal curso acadêmico. Mas a questão do obreiro é diferente. O obreiro, o que faz de um obreiro é diferente do que faz de obreiro de um médico. O obreiro, ele não pode ser autêntico se ele, primeiramente, não tiver uma chamada divina recebida de Deus.
Então, quanto ao propósito, quanto ao próprio ministério, a nossa atitude deve ser glorificar o nosso ministério. Outra coisa interessante aqui, ó, quanto ao próprio ministério. Esse ministério fala da igreja local, tá ok? Que nós devemos o quê? A nossa atitude deve ser glorificar o nosso ministério. Esse ministério aqui, ele é o ministério que Deus nos dá. Então é glorificar o nosso ministério, porque automaticamente quando eu faço isso, eu estou glorificando a Deus, tá bom? Também ministério fala de denominação. Nesse caso específico, estamos falando aqui sobre o ministério pessoal, aquilo, a chamada que Deus te deu é o seu ministério. Sabendo que ministério é serviço, ministro é quem serve. Então, glorificar o nosso serviço, a nossa atitude deve ser glorificar o nosso serviço ou o nosso ministério. Em que sentido? Não fazendo relaxadamente, tá? Que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás e nós não podemos executar esse ministério que Deus nos deu de forma relaxada, mas glorificar, um ser uma atividade que glorifica, de glória, tá? Tem que ser glorioso para você, tem que ser magnífico para você, já que você recebeu de Deus. Porque você não recebeu algo qualquer, você recebeu um serviço específico de Deus para que você exerça. Outro, dedicarmos a Ele. Sim, precisa de dedicação. Resguardamos, resguardamos o nosso ministério. Sim, resguardar a chamada que Deus te deu dentro de ti para que você não perca. Cumpri-lo integralmente, sempre que puder, esteja cumprindo com o seu ministério. Seja lá onde for, no trabalho você cumpre o seu ministério, na igreja você cumpre o seu ministério, aonde você estiver, você tem a capacidade de cumprir seu ministério. Então Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que trabalham. Ociosos só atrapalham a obra. Os homens a quem Deus chamou estavam todos ocupados trabalhando. Então, olha aqui um ponto. Tem gente que quer parar, deixar de trabalhar para fazer a obra, mas há um ponto aqui específico, né? Davi trabalhava no campo com ovelhas quando Deus o chamou. 1 Samuel 16:11. Saul procurava jumentos perdidos, extraviados, cumprindo ordens de seu pai. 1 Samuel 9:3. Gideão malhava trigo. Juízes 6, versículo 11 ao 12. Eliseu arava o campo. 1 Reis 19:19. Mateus trabalhava na coletoria. Mateus 9:9. Moisés trabalhava no deserto. Êxodo 3, versículo 1 e versículo 10. Então, os primeiros apóstolos também estavam ocupados pescando. Uns estavam lançando redes, outros estavam consertando redes, mas estavam trabalhando. Então, tira essa ideia da sua cabeça que você tem que deixar tudo, largar tudo para você fazer a obra. Sim, vai chegar um momento, vai chegar um certo, vai chegar uma certa, um certo patamar, um certo limite, que sim, que aí você vai ter que viver integralmente da obra, viver integralmente do seu trabalho na obra. Mas isso aí é um chamado que vai sendo progressivo e vai sendo projetado progressivamente até o momento em que Deus fala e que Deus confirma no seu coração e que você entende que é Deus confirmando que você precisa, a partir daquele momento, dedicar-se apenas à obra. E aí é um processo, tá ok? O obreiro e minha chamada para o ministério. Tipos de chamada. Em todas as questões do ministério, a primeira de todas as perguntas que se faz é se o obreiro foi realmente chamado por Deus para o ministério. Muitas pessoas têm experimentado o caos espiritual, porque se fizeram simplesmente obreiros profissionais. Então, a primeira tipo de pergunta é: será que fui mesmo chamado por Deus? Né? Será que você tem feito essa pergunta aí dentro de você? Surge essa pergunta dentro de ti? Né? Será que foi Deus mesmo que me chamou para o ministério? Por quê? Porque tem muitas pessoas que, né, têm experimentado um caos espiritual. Por quê? Antes de ter essa confirmação, já se embrenharam aí, né, e se fizeram obreiros. E aí se tornaram obreiros profissionais. É um perigo. Chamada divina. É Deus quem chama. Ele o faz de modo inconfundível. Então Deus não vai deixar dúvidas quando ele te chamar. A chamada humana, do tipo, vem para cá. Um simples convite humano, sem Deus ter qualquer participação no caso.
Claro que Deus também pode chamar através de uma pessoa, mas precisa-se tomar muito cuidado quando essa chamada ela é humana, parte de um homem, parte de uma outra pessoa. A chamada própria, a pessoa que se oferece sem Deus ter qualquer participação no caso. Então, irmão, tem gente que não tem aptidão, tem gente que não tem talento para tal coisa e quer fazer tal coisa. Olha, irmão, se você não tem talento para aquilo, não faça, sabe? Não faça, não faça. Por quê? Porque você vai estar entrando por uma porta que não era para você ter entrado. Negócio de, não sou cantor e vai louvar. Não, irmão, então não canta, lê um versículo. Ah, não sou pregador, irmão, então não prega, não aceite o convite. Louve ao Senhor, faça outra coisa. Deus vai te honrar da mesma forma. Mas se você não foi chamado para aquilo, então você não faz, por favor, é um conselho, não faça aquilo que você não tem talento nem tem aptidão. Porque se você não tem talento nem tem aptidão, pode ser um sinal de que Deus não quer que não te chamou para aquilo. E você está forçando a barra de uma coisa que você não foi chamado. Modo da chamada. Como pode alguém saber que está sendo chamado por Deus para o ministério? Como evitar o erro de Aimaas, o corredor? Aimaas, o corredor. Né? Samuel, capítulo 18, versículo 19 a 33. Nadab e Abiú, por exemplo, Levítico 10, versículo 1 e 2, de 1 ao 2. Como não se tornar um empecilho para os outros? A chamada divina se caracteriza pelos seguintes aspectos. Vamos ver então quais são. Modo da chamada, conceito espiritual. Tem aqui as referências, falam também de aptidões naturais, eloquência, né? Desenvoltura, etc. Iniciativa divina, João 15:16. A sensibilidade espiritual. Direção do Espírito Santo. É o reconhecimento pelos outros colegas e líderes, etc. Então, parte de um conceito espiritual, de iniciativa divina e de uma direção do Espírito Santo. Essas três significam que no conceito espiritual são as naturais, a eloquência, desenvoltura, etc. Na iniciativa divina, sensibilidade espiritual, na direção do espírito, reconhecimento pelos outros colegas e líderes. Então, esses são os modos da chamada aí, né? Qualificações para a chamada. Novo nascimento, a pessoa precisa ser a nova convertida, receber o novo nascimento. Revestimento de poder, precisa ser batizado com o Espírito Santo. É importante isso. Andar com Deus, ter vida no altar de Deus, né? Ter uma vida devocional aí. Educação, lógico, tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer cursos, tá? Tudo isso vai influenciar na sua chamada. A escola da experiência, tem que adquirir experiência, tem que deixar Deus moldar você no âmbito das experiências espirituais, porque isso vai fortalecer sua fé, vai fortalecer a sua chamada e o seu ministério. Lógico, humildade sempre, nunca julgue ninguém, porque você nunca saberá o que essa pessoa será lá no futuro, tá? Que muitas das vezes é, existe, por causa disso, muitos e muitos líderes tombaram, né? A arrogância, ela precede a queda, tá? Mas a humildade, pela humildade, ela vem a honra. Conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico está falando aí de uma busca incessante em querer conhecer. Conheçamos e prossigamos, né? E essa educação ali não é apenas educação acadêmica, é educação mesmo de formação, de pessoa. Como pessoa, você precisa ser educado. E também tem a educação acadêmica. O conhecimento bíblico, ela parte dos estudos, tá? Parte dos estudos bíblicos. Então, o obreiro e as suas atividades. Obreiros são servos escolhidos segundo os critérios da palavra de Deus, consagrados pelo ministério da igreja, mediante prévia aprovação do mesmo. A exemplo dos líderes, conforme preconiza a Bíblia, devem se consagrar ao serviço dos santos, sendo bons cooperadores na obra, suprindo as necessidades que surgirem em qualquer área da igreja que necessite da atuação dos mesmos. Obreiros devem ser A. Conservador do ministério da fé. B. Experimentado
C. Governar bem a sua casa. D. Irrepreensível. E. Não cobiçoso de sorte da ganância. F. Não maldizente. G. Portador de uma consciência limpa. H. Responsável. I. Ser dizimista e ofertante. J. Ser fiel em tudo. K. Ser temperante. I. Letra L. Sincero, de uma só palavra. Tá? Vamos lá. O obreiro aprovado. O texto de 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. O que isso significa? O obreiro de Deus deve conversar com Deus todos os dias. Esta comunhão diária proporcionará o aperfeiçoamento do servo de Deus. Existem obreiros que não oram, que quase não estudam a Bíblia, não se apresentam a Deus como pode, não se apresentam a Deus. Então, como pode esta pessoa ser bem-sucedida na obra de Deus, que se caracteriza pelas lutas espirituais com as forças do mal? Paulo diz que o obreiro deve se apresentar a Deus, mas diz também de que maneira este obreiro deve se apresentar a Deus. 2. Obreiro aprovado, né? Obreiro deve se apresentar a Deus aprovado. O que isso significa? Significa que temos que ter a aprovação de Deus e da Bíblia para o que fazemos. Um obreiro de Deus deve cumprir as exigências que o apóstolo Paulo recomendou ao seu filho na fé, Timóteo. Características do obreiro aprovado. Não é egoísta, ele transmite o que aprendeu, reparte o sofrimento com os companheiros, participa das aflições dos outros, não se embaraça com negócios desta vida, já está rolos, empréstimos, né? Tantas outras coisas aí, né? Compra e não paga, por aí vai. Nada impede que ele transmita a verdade das escrituras. Não pode ter nada que faça com que haja uma barreira entre o obreiro e a sua pregação. Não participa de contendas, evita falatórios profanos, foge das paixões da mocidade, rejeita as questões loucas, ensina com mansidão, desperta os companheiros dos laços do diabo. Como obreiro que não tem o que se envergonhar. É uma outra parte do versículo. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ah, como seria bom se os crentes de hoje fossem como aqueles homens da cidade de Bereia, os quais só confiavam na palavra. Eram tão zelosos dela que, mesmo se Paulo quisesse, não conseguiria enganá-los. Um obreiro de Deus não deveria ter do que se envergonhar. Mas não é isto que acontece na prática. Nós, os verdadeiros e sérios obreiros, nos envergonhamos de muitas coisas. Muitos estão envergonhando o Evangelho. Quarto, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro de Deus deve conhecer bem o instrumento que ele usa, a Bíblia. Todos os profissionais têm o cuidado de conhecer bem o seu instrumento de trabalho para depois executá-lo em serviço. Ninguém contrataria um profissional que não soubesse usar o seu instrumento de trabalho. Imaginemos o obreiro de Deus que vai ao púlpito. Todos esperam que ele faça o uso do instrumento, a Bíblia, com propriedade, provando que foi habilidade para, que, para aquele serviço, que foi habilitado para aquele serviço, melhor dizendo. Infelizmente, temos vistos muitos obreiros despreparados envergonhando o púlpito sagrado por manejar mal a palavra da verdade. Bons obreiros. Demétrio, um bom obreiro. 3 João 12. Todos dão testemunho de Demétrio. Os líderes da igreja davam testemunho de Demétrio. Que obreiro admirável. Abraão foi um obreiro, obediência. José, símbolo de retidão. Moisés, administração da casa de Deus. Josué, Daniel, Micaías, Azarias, Jeremias, João Batista, Tíquico, todos destacavam-se pela sua fidelidade e perseverança. Maus obreiros. O assunto maus obreiros não é novo.
A Bíblia menciona muitos maus obreiros. Diótrefes, 3 João 9:10, era egoísta, indelicado, maledicente, falava mal dos outros, autoritário, dominante e perseguidor. Aimaas era filho do sacerdote Zadok. Aimaas tinha nome, tinha pressa, mas Aimaas não tinha mensagem. O que fará um obreiro do Senhor sem mensagem para o povo? Aimaas é o tipo do obreiro separado antes do tempo, enviado antes do tempo, que vai se chamando, que vai sem ser chamado. Causas de maus obreiros. Ponto 1. Não tem chamada divina. 2. Não tem direção divina. Terceiro, separados para o trabalho antes do tempo. Quarto, imaturidade espiritual crônica. Quinto, nunca se desenvolveram. Sexto, nunca amadureceram. Sétimo, nunca crescem, trabalham somente com a capa dos outros. Oitavo ponto, admitidos no ministério com defeitos morais e espirituais. Perigos e tentações do obreiro. É preciso cuidado e vigilância com a bajulação, popularidade, ambição por posse. Você é popular? É uma pergunta ali. Cuidado com a popularidade. Bajulação. Cuidado com as bajulações, porque ela pode levar o obreiro a tentações. E posse. Ambição por posse. Posse tinha um segundo S ali, mas na edição deve ter tido alguma falha. Ambição por posse, né? Então, toma cuidado com essas tentações, porque apesar de alguém hoje ser pastor, essa posição pode ser substituída, tá? Como assim? Você vai morrer, alguém vai ocupar o seu lugar, você vai ficar velho, vai jubilar, e alguém vai ter que tomar conta dessa denominação. E tem muita gente que ama o altar, que ama a cadeira, que acha que tem cadeira cativa. Bajulação, cuidado, porque isso aí pode entrar no coração e causar danos terríveis. E a popularidade é boa, por um lado, porém, se for levado para outros vieses, aí essa popularidade pode te trazer tentações e perigos imensuráveis. Cuidado, você lida com isso aí, ó. Bajulação, popularidade e ambição por posse. Tipos de ovelhas no rebanho. A ovelha boa não apresenta problemas para si, nem para a obra. Ela requer apenas, ela requer apenas do seu pastor. Alimentação, orientação, proteção, cuidado, contato, administração. Veja aqui, a ovelha boa, ela não dá trabalho, não tem problemas nem com ela mesma, por isso que ela não traz problema para os outros. Eu estou falando problemas assim, absurdos, tá, gente? Problemas absurdos. Lógico, todo mundo tem um problema para ser resolvido. Mas a ovelha boa, ela não apresenta é, sempre o mesmo problema ou diversos problemas, que se torna muitas das vezes uma carga para este líder, tá? Mas a ovelha boa, a ovelha obediente, a ovelha que consegue resolver as suas causas, né, dentro do seu próprio ambiente, o que ela requer? Ela vai requerer do seu pastor uma alimentação boa, uma palavra boa, uma palavra cheia de Deus, uma palavra cheia de informação, uma alimentação saudável, biblicamente falando, uma orientação, uma proteção, sim, um cuidado, um contato, a administração. Isso são, podemos dizer assim, as 6 características da ovelha boa. Porém, a ovelha problemática em má situação, tá, são, pode demonstrar uma fraqueza, essa ovelha pode estar fraca, pode estar doente, pode estar quebrada, pode estar desgarrada e esta ovelha pode estar perdida. Então, olha só a problemática
né, de uma má situação que uma ovelha pode estar. E o pastor, ou líder, né, que está ali à frente de um rebanho, à frente de um trabalho na igreja, precisa ter essa percepção. Se você quiser um ministério com mais afinco, com mais qualidade e também se você quer ter e alcançar um ministério com mais eficácia, é necessário que você observe, que nós tenhamos uma observação melhor com relação às ovelhas, com relação às pessoas, ainda mais que tenha um ministério ainda em número de pessoas ainda pequeno, tá? Tem essa facilidade de conseguir perceber essas nuances, né? Porém, quando se tem uma igreja com um número maior, aí os outros obreiros têm aí esta, esta função de observar, tá bom? Cada detalhe desse que foi apresentado. O sucesso do obreiro no ministério depende de 4 elementos. Primeiro, espiritualidade, é a vida cheia do Espírito Santo, né? Assim cultivada através da nossa comunhão, né? Ou da crescente comunhão com Deus, e não precisa nem dizer como é que você adquire isso. Segundo, experiência com Deus, vem pelo desempenho, pela prática do trabalho do Senhor, né, com Deus, e assim, vem pelo desempenho, pela prática, pelo envolvimento do trabalho do Senhor, né, do trabalho do Senhor Jesus para com Deus. Terceiro, conhecimento, vem pelo estudo, pela prática, observação e, e pela espera. Não pode ser afoito. Você tem que, existe um tempo. O conhecimento ele vem com tempo. O conhecimento ele vem com muitos e muitos e muitos e muitos dias, muitas horas de estudo, muitas horas de dedicação. E ele vem progressivamente, naturalmente, ouvindo quem sabe mais, ouvindo quem tem mais tempo na estrada, aprendendo, anotando e por aí vai. Quarto, maturidade. Maturidade é sabedoria, prática em nosso viver e agir. Ela vem pelo desenvolvimento e crescimento espiritual, pela nossa autodisciplina, pelo trabalho que realizamos em grupo e sozinhos, pelas provações da vida e experiências diversas. Tudo isso molda a nossa maturidade espiritual. Atribuições do obreiro. Letra A. Chegar antes do início do culto para verificar as condições de toda a estrutura de arrumação do templo, cadeiras, luzes, banheiros, ventiladores, som, arrumação do púlpito, etc. Tomando todas as providências dentro de sua esfera de atribuições para que o trabalho seja iniciado no horário previsto. Letra B. Estar em condições de iniciar o culto é, no, no caso do impedimento do pastor local. Então, assim, ó, está em condições de iniciar o culto no impedimento do pastor local. De repente o pastor teve que fazer uma viagem repentina, de repente o pastor passou mal, teve que ir no hospital, de repente aconteceu algo adverso, o pastor não pôde estar ali naquele horário, o obreiro precisa estar em condições de iniciar o culto, mesmo no impedimento do pastor, mesmo se o pastor não puder estar ali, ou da pessoa por este designada. De repente o irmão foi de repente alguém foi direcionado para dirigir o culto, mas aconteceu algo adverso que esse irmão não pôde ir, e aí atrasou no trabalho, sei lá, aconteceu alguma coisa na família. Tem que ter um obreiro apto e condicionado a exercer essa função. Tá ok? Ô pastor, o irmão não vai vir não, mas fique tranquilo que eu vou dirigir o culto. Pronto. Pega o microfone, vai dirigir o culto, vai fazer a obra de Deus. Além de realizar orações ou trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus em ocasiões especiais. Letra C. Receber de maneira cortês e alegre todos os irmãos e visitantes que adentrarem ao local do culto. D. Impedir a entrada de animais, pessoas em visível estado de embriaguez, pessoas que demonstrem a nítida intenção de desviar a atenção dos demais presentes, ou pessoas que demonstrem explicitadamente o desejo ou explicitamente o desejo de atrapalhar o bom andamento do culto. Letra E. Coibir qualquer pessoa que venha causar transtorno na obra
ou na boa ordem do culto, procurando, se for o caso, retirá-la da nave principal do templo, sempre da maneira mais polida e discreta possível. Letra F. Coibir pessoas que estejam sem motivo justificado do lado de fora do templo durante os cultos de maneira cordial, porém enérgica, principalmente quem se apresentar em conduta que desabone o testemunho do como cristão. Letra G. Nos momentos de oração, quer seja pelos que estão se convertendo ou pelos membros da igreja, deverão dar a devida cobertura a quem está à frente do trabalho, impondo as mãos sobre o público, melhor dizendo, impondo as mãos sobre o público-alvo e conduzindo-os para o local que lhes for determinado. Letra H. Auxiliar a administração da igreja no sentido de que haja a maior economia possível quanto aos gastos como água, energia elétrica, bem como contribuir ativa e passivamente com a segurança do templo. A letra I deve ser alguém com maturidade espiritual, pronto a respeitar e acatar ordens da liderança superior. J. Deve fazer bom uso da comunicação de informações. K. Deve se limitar a decidir dentro do poder e área que lhe foram delegados, sem criar conflitos com outros departamentos ou com os outros propósitos explícitos da igreja. Obreiro como líder. Princípios específicos: planejamento, trabalho, organização, tempo e recurso, integração, que são as tarefas, motivação, equipe de trabalho, avaliação, são resultados, e alvos realistas para atingir objetivos. São alvos, porém tem que ser realistas, né? Não alvos utópicos, mas alvos reais que podem sim ser atingidos como objetivos. Características básicas, ali são específicas. As básicas: interesse pelos outros, identificação com os outros, perspectiva, visão dos problemas, prioridades, a importância do trabalho. Tá? Qual a importância do trabalho? Aí torna-se uma prioridade. Do mesmo jeito que o seu trabalho secular, você acorda, tem um horário para registrar o ponto, para a saída do almoço, volta do almoço, saída, né, no final do plantão, existem ali essas prioridades e organização, e você está condicionado a isso, lá na empresa onde você trabalha, e ganha por isso, e sustenta a sua família por isso, da mesma forma, existem trabalhos religiosos em que você precisa discernir e entender quais são as suas prioridades, tá? Propósito, ou propósitos, no plural. Estabelecer alvos para a sua liderança. Perfil social: integridade, caráter reto e princípios morais, convicção, que são fundamentos da fé em Deus para realizar a sua obra, lealdade ao Senhor, aos superiores e liderados. Estabilidade, confiabilidade, capacidade de domínio de circunstâncias. Discernimento, conhecimento dos fatos, consciência do que precisa ser feito e desenvolvimento de plano de ação. Tato, capacidade de lidar com outros sem ofender. O conhecimento da tarefa, das novas forças e dos nossos pontos fracos, procurando sempre melhorar. Então você precisa conhecer, né? As tarefas que precisam ser realizadas, né? Conhecer as suas forças, conhecer seus pontos fracos, o líder precisa disso, e procurando sempre melhorar, né? O obreiro e a ética ministerial. Então, em relação à igreja, tenho aqui, letra A, manter-se leal ou solicitar desligamento caso haja discórdia. Tá? Em relação à igreja, manter-se leal ou solicitar desligamento caso haja discórdia. B. Jamais fazer críticas à mesma publicamente. Tá? Fazer crítica à igreja. Se você está vendo aí uma questão que haja uma discordância entre você e esta denominação, meu filho, vai lá, conversa com o pastor principal, e se desliga desta igreja e saia tranquilo, tá? Não, sabe, na bênção, sai, como diz, né, o ditado popular aqui, evangélico, saia debaixo da bênção e saia feliz. Outra,
Se sair, né, ou se permanecer, jamais faça críticas a esta instituição religiosa que você faz parte. Letra C. Esforçar-se para promover o seu desenvolvimento. Sim, fazer com que aquela igreja se desenvolva através do serviço prestado por você. Conhecer a história, conhecer sua história e seus objetivos principais. Como membro do corpo de Cristo, tratá-la com estima. F. Não se deixar levar por indivíduos ou facções. Cuidados com os grupinhos. G. Reconhecer o momento certo de se afastar de sua função quando perceber tal necessidade. H. Não fazer qualquer manobra política interna. I. Acatar as deliberações da mesma. J. Ser cuidadoso no relacionamento com as pessoas do sexo oposto, revelando pureza em seus gestos. JL. Manter o respeito para com os membros da igreja. Em relação à função, então, em relação à sua função, falamos sobre a igreja, agora o obreiro em relação à sua função. Ser fiel a Deus em tudo e em todo o seu trabalho. B. Nos eventos fora da igreja, portar-se com descrição e absoluta dignidade cristã. Letra C. Não comentar com familiares assuntos confidenciais cuja divulgação seja pejorativa para a obra do Senhor. D. Zelar pelo decoro do púlpito e pelo seu próprio preparo. Letra E. Acatar orientações e projetos prioritários da igreja. Em relação aos colegas, o obreiro em relação ao seu colega obreiro. Zelar pela reputação de seus colegas, não permitindo comentários desabonadores a seu respeito. B. Não suscitar dúvidas no coração de seus colegas. C. Cultivar junto aos colegas o hábito da fraqueza, bondade, lealdade e da cooperação. Letra D. Não prestar falso testemunho contra o colega. Letra E. Restituir quando prejudicar o colega, não somente os bens materiais, mas também os morais e espirituais. Letra F. Perdoar ao colega ofensor, mesmo que lhe seja de direito exigir justificação daquele que o ofende. Conclusão. Então, vamos concluindo aqui mais um curso e para concluir, vejamos. A igreja pertence a Cristo e nós, os obreiros, somos os servidores desta grande comunidade espalhada por Deus pela face da terra. Que ouçamos o conselho do apóstolo Pedro e venhamos apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Se você é um obreiro na casa do Senhor, espero que este vídeo, esta videoaula, este conteúdo possa sim ter sido e ter trazido relevância espiritual e você tenha aprendido conosco durante aqui este curso. Como eu disse anteriormente, este curso aqui ele é autoexplicativo. Então, no próprio slide já está resumido, já está sintetizado. Você consegue assimilar bastante. Não tem nada complexo, não tem nada técnico, não tem uma linguagem robusta, não tem uma linguagem exclusivamente teológica, não. Eu procurei trazer uma linguagem mais acessível, mais simples, para que você pudesse aprender, tá ok? Então, se você tem gostado do nosso material, eu vou te pedir para que, porventura, por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe seu link, ative as notificações e se quiser nos abençoar financeiramente, faça isso. Deixa aí o seu Pix, envia para nós. Qualquer valor será de bom grado, será abençoador, da mesma forma que nós estamos te abençoando. Que Deus abençoe a sua vida, desde agora e para todo sempre. Que o Altíssimo possa estar contigo para todo sempre. E você vai dizer do outro lado, amém.